Então vamos, meus amores, vamos começar a nossa primeira aula online com o título de Povoamento da América. E eu vou iniciar passando um videozinho para vocês, que ele é bem ilustrativo, acho que vai ficar mais fácil o entendimento desse povoamento, né, da passagem do homem até chegar à América, do que simplesmente ficar falando, tá? Vai ficar uma coisa assim muito abstrata. Então eu acho que com a imagem fica mais fácil para vocês. Os caminhos seguidos pelo homem para entrar na América e a data em que isso teria ocorrido são motivos de muita polêmica entre os estudiosos. A cada novo vestígio ou objeto descoberto, diferentes teorias são elaboradas para explicar a origem do homem americano e apontar as áreas de ocupação humana mais antigas do continente. Sabe-se que a espécie Homo sapiens, na qual nos incluímos, surgiu na África por volta de 150 mil anos atrás, e de lá se espalhou para outras partes do mundo. A teoria tradicionalmente aceita para explicar a origem do homem americano afirma que os primeiros habitantes do nosso continente vieram das regiões das atuais Mongólia e Sibéria, na Ásia. Segundo essa teoria, há cerca de 11.500 anos, grupos humanos teriam atravessado o Estreito de Bering, que liga a Ásia à América. Isso só teria sido possível porque na última glaciação, o nível baixo da água do mar e sua transformação em geleiras formaram uma espécie de passagem natural entre os dois continentes. Porém, uma hipótese mais recente sobre o povoamento da América defende que, além dos grupos humanos originários da Ásia, outros teriam vindo da Oceania navegando pelo Oceano Pacífico. Assim, apesar de não haver uma explicação definitiva para o início do povoamento da América, o único ponto de acordo entre os estudiosos é a certeza de que o ser humano não surgiu nestas terras e sim veio de fora. Bom, então é isso aí. Isso que eu queria que vocês vissem, eu acho que na parte ilustrativa fica mais fácil. E o que no livro de vocês, isso está na página 14, tá? Página 14 do módulo 2. Então ali vocês vão ver a parte do texto e é bem simples, né? As conclusões são bem simples, o texto ficou bem ilustrativo, bem fácil de ser entendido, né? Então, aí a gente já viu as teorias, né? Como que o homem chegou na América e a pré-história do Brasil, né? O que o nosso livro vem dizendo? Agora nós estamos na página 15 do nosso livro, tá bom? Quando vai falar dessa pré-história. Então, esses primeiros habitantes do Brasil, eles não deixaram nada escrito, mas nós temos muitos vestígios arqueológicos, temos muita arte rupestre no Brasil, fósseis, bichos pré-históricos, né? Nós temos objetos como ponta de flecha, machados, sepulturas, tem várias coisas que podem nos dar assim uma visão de como vivia esse homem da pré-história no Brasil e ter certeza, né, que realmente o homem viveu aqui nesse período, certo? Era uma coisa que não se tinha tanta certeza no passado. Hoje em dia se pode afirmar que sim. Temos até um desenho aí embaixo de uma arte rupestre que fica no Piauí. Esse sítio arqueológico é no Piauí, no Brasil. Aí vamos lá. Então as marcas da pré-história brasileira estão presentes em todos os cantos do país. Então você tem... Aqui no Rio de Janeiro nós temos também. Mas eu quero mostrar um vídeo para vocês, eu não quero quebrar essa surpresa não, eu tenho um vídeo separado para mostrar essa arte rupestre aqui no Rio de Janeiro, vocês vão ficar surpresos com isso. E o nome do conjunto desses vestidos encontra-se em determinada região, recebe o nome de sítio arqueológico, né? E o mais conhecido do nosso país era a Serra da Capivara, no estado do Piauí. Aí tem até o desenhozinho de uma arte rupestre, só bem conservada, tá? Dá para você ver bem o que o homem pré-histórico do Brasil, o que ele queria mostrar, como ele vivia. Existem figuras até mesmo de brincadeira de rodas, olha só que interessante.
Aí, ó, no Brasil foi encontrado um dos mais importantes itens da arqueologia que ajudaram a compor a pré-história americana. Tá? Então, a pré-história do Brasil, ela vai ser fundamental para que a gente possa entender a pré-história de toda a América, né? E esse fato aconteceu no início da década de 70. Foi quando, no sítio arqueológico da Pedra Leopoldo, foi encontrado nas escavações foi encontrado um crânio humano, né? E logo foi comprovado que se tratava de uma pessoa do sexo feminino, e eles deram na época o nome de Luzia, batizaram de Luzia, né? Quem foi essa Luzia, né? Esse crânio, tá aí a figura para vocês verem. Quando houve um incêndio ali no museu da Quinta da Boa Vista, esse crânio estava lá, né? E ele sofreu alguma destruição, parcialmente destruído, tá? Não foi totalmente não, mas estão conseguindo recuperar alguma coisa. Ele foi parcialmente destruído. Mas vamos aguardar, que ainda não saiu exposição, então a gente não sabe exatamente o que foi destruído nesse momento, tá? Mas sabe-se então que a Luzia é o fóssil mais antigo encontrado na América até hoje e foi encontrado no Brasil. A Luzia fazia parte de um grupo de coletores e caçadores nômades, tá? Então nós já vimos, os nômades não tinham residência fixa, eles ficavam sempre à procura de alimentos, né? Trocavam de lugar em lugar procurando alimentos e proteção. Era o primordial para esses nômades. Aí, pesquisas indicam que eles controlavam o fogo e possuíam certo grau de desenvolvimento tecnológicos rudimentares, como utensílios de pedra lascada, o que favorecia a caça. Tá? Então, pelas descrições, por tudo que foi encontrado próximo desse crânio da Luzia, consegue-se, vamos dizer assim, reorganizar, né, como vivia o homem nesse período. Os paleoíndios, né? Quem eram os paleoíndios? Seriam esses pré-históricos brasileiros. Não habitavam cavernas. Escolhiam lugares próximos a rios. Já falei com vocês qual a importância dos rios para a pré-história, né? Porque a água é essencial para a sobrevivência humana. Perto da água, normalmente você tem terra fértil, então você teria alimentos. E animais vinham beber também na água do rio, então você conseguia a caça. O próprio rio também te dá a pesca, então era tudo mais fácil próximo aos rios. Então escolhiam-se lugares próximos a rios e nascentes para viver, em decorrência da presença de animais e boa vegetação. Acabei de falar sobre isso. Isso indica a percepção conduzida pelo instinto de sobrevivência, né? Então tudo na época era para a sobrevivência. De que era necessário buscar locais mais adequados para viver, como proteção e facilidade na obtenção de alimentos. Certo? Tudo isso aí nós já vimos em sala de aula. Agora vamos falar da Mesopotâmia, né? O que vem a ser Mesopotâmia, né? Meso, meio, né? Então é meio, é uma terra. Mesopotâmia é um território, a gente pode acompanhar ali no mapa, que fica entre rios. Então o termo Mesopotâmia significa terra entre rios. Se a gente já estava falando que os povos da antiguidade, eles ficavam fixos não, vamos dizer assim, ficavam próximos a rios, porque o rio dava uma facilidade na sobrevivência. Eles praticavam nomadismo, mas sempre próximo a rios. Imagine uma região que ela fica entre dois grandes rios. Essa região era muito fértil, então muito favorável ao desenvolvimento humano. Então ela começa a ser disputada por vários povos. Vamos olhar ali o texto, olha. A Mesopotâmia pertencia a uma região localizada no Oriente Médio, hoje em dia o Iraque, entre dois importantes rios, Tigre e Eufrates. Suas condições naturais, principalmente por causa da fertilidade do solo, né, entre os rios, o solo era maravilhoso, permitiram que pequenas aldeias fossem formadas em seu território. Então, algumas aldeias começaram a deixar de ser nômades, passaram a ser sedentários,
fixando-se naquela região de tão abundante que era a parte de alimento. Então, facilitava a fixação do homem ali. Lógico que vai ser uma terra disputada. Então, vamos ir para o segundo item. Fertilidade do solo era garantida pela criação, pelo ciclo de cheias dos 2 rios que encharcavam o solo com material orgânico e permitiu o desenvolvimento da agricultura e da criação de animais. Tudo que se plantava, colhia-se muito bem ali na Mesopotâmia. Aqui já vem uma explicação que eu já falei com vocês, que a palavra Mesopotâmia tem origem no idioma grego e significa terra entre rios, em uma menção direta à importância dos rios para aquela região. Perfeito? Um povo que viveu nessa região, chamado de Sumérios. Né? Quem eram os Sumérios? Os Sumérios, eles vão ter uma organização política em cidades-estados. Cidades-estados são cidades independentes. Então, vamos dizer, todos os Sumérios possuíam a mesma língua, eram politeístas, tinham várias características comuns, mas cada cidade tinha seu próprio governante. Elas eram independentes e muitas vezes brigavam até entre si. Uma outra característica importantíssima dos Sumérios é o segundo item, que vem a escrita cuneiforme. Então, os Sumérios, eles inventaram a escrita, eles criaram a escrita. Sabe a maneira fácil de você entender como funcionava essa escrita cuneiforme? Você imagina uma placa de argila, aonde pegava-se uma madeira e escrevia-se na argila. Quando a argila endurecia, você tinha ali uma placa escrita, né? Imagine um livro feito dessa forma, que maravilha que seria para você levar para a escola. Agora, não conseguiu entender ainda? Sabe aquela calçada que o seu vizinho tá ali caprichando o dia inteiro, fazendo a calçada ali, cimentando, né? Colocando ela bem lisinha, bem bonitinha. Aí na hora que você tá passeando ali pela rua, você vê aquela calçada toda bonitinha e o vizinho entrou, né? Para beber um copo d'água. Você vai ali, pega uma madeirinha qualquer na rua e faz o seu autógrafo ali. Isso é escrita cuneiforme, tá? Então, isso que você faz ali naquele cimento ainda fresco é escrita cuneiforme. Lógico que quando aquilo ali endurecer, né? Tá gravado ali a sua assinatura. E uma coisa interessante do desenvolvimento da escrita para os sumérios é que eles eram excelentes comerciantes. Então, eles vão criar a escrita de uma forma de facilitar, de organizar esse comércio. Ao terceiro item, tá aqui, ó. O desenvolvimento do seu comércio garantiu a riqueza desse povo. Que era um povo rico, formado por comerciantes, né? Que navegavam, que era a margem de rios. Então, eles navegavam naquelas regiões, fazendo contato entre vários povos e levando, além de produtos, também cultura. O que eles aprendiam com um povo, eles mostravam para outro, tá? Então, eles faziam uma interligação cultural entre os povos da região. E a escrita vai facilitar toda essa parte comercial, essa parte da organização do dinheiro deles, né, do lucro deles. Os sumérios eram politeístas. Os povos daquele período eram todos politeístas. Muitas coisas eles não conseguiam explicar cientificamente, então era colocado como um poder dos deuses, né? Então eles acreditavam em vários deuses. Nós temos também os assírios. Os assírios, né, como já que os sumérios, eles eram conhecidos como os melhores navegadores daquele período, os assírios eram conhecidos como os mais cruéis, né, os mais guerreiros daquele período. Eles lutavam muito, né, para dominar regiões, e dominaram muitas regiões, mas eles não se privavam da maldade, da crueldade com os povos dominados. Aí vamos ali, o Império Assírio
foi formado após a queda do Império Acadiano. Eles ficaram conhecidos por integrarem uma sociedade guerreira, cruel e implacável. Essa é a principal característica dos assírios. Sua tecnologia militar foi destacada pelo uso do ferro, do cobre, coisa que nem todos os povos do período dominavam, tá? Então, usavam ferro, cobre, o estanho para entalhar as suas armas, tá? Então, as armas eram mais resistentes. No auge do poder, controlavam o Chipre, o Egito, a Mesopotâmia. Olha só como eles cresceram territorialmente. E a região hoje é ocupada pelo Estado de Israel. Tá? Então, cada povo daquele período tem uma característica básica. A dos assírios era por ser um povo guerreiro e cruel. Aí nós vamos ter também os babilônios. Né? Os babilônios, eles vão chegar naquela região e vão se fixar bastante tempo. Vamos aqui ver aos poucos as principais características. Tem uma que é bem interessante. Vamos aqui acompanhar a leitura e ficar mais fácil para vocês. Então, por volta de 1900, antes de Cristo, né, um novo processo de invasão territorial dizimou dominação dos sumérios e acádios, quer dizer, então os babilônios conseguiram dominar aquela região. Dessa vez, os amoritas, povo oriundo da região sul do deserto árabe, fundaram uma nova civilização que tinha a Babilônia como sua cidade principal. Então, os babilônios vieram dos amoritas. Somente no século XVIII, o rei babilônico Hammurabi conseguiu pacificar a região e instituir o primeiro império babilônico. Tudo isso aqui é antes de Cristo. Além de promover a unificação dos territórios mesopotâmicos, o rei Hammurabi também foi imprescindível na elaboração do mais antigo código de leis. Olha só, código de leis, Constituição. Se é o mais antigo código de leis, primeira Constituição escrita do mundo, chamado Código de Hammurabi. Então, o Código de Hammurabi foi a primeira Constituição que nós temos na história. Era conhecida por seus vários artigos que tratavam de crimes domésticos, comerciais, direito de herança, falsas acusações, preservação da propriedade, quer dizer, tudo que era para a organização da vida do povo que vivia ali. Né? Então, o Código de Hammurabi vai organizar a vida dessas pessoas na parte legal. Né? O que pode, o que não pode, o que é lei, o que não é. Aí vamos lá. A inspiração necessária para que esse conjunto de leis escrita fosse elaborado repousa na antiga lei de Talião. O que vem a ser isso? Tá ali, ó, que privilegia o princípio do olho por olho, dente por dente. Apesar dessa influência, as distinções presentes na sociedade babilônica também eram levadas em considerações. Com isso, o rigor das punições dirigidas a um escravo não era o mesmo imposto a um comerciante. Ou seja, a lei do Hammurabi, ela dava direitos iguais aos iguais. Né? Então, o mesmo rigor era somente entre as classes. Se você tinha um crime entre duas pessoas da classe baixa, a penalidade era matou, morreu, tá? E se você tinha também o crime entre pessoas da classe alta, também a penalidade era no mesmo nível, matou, morreu. Agora, se a classe alta viesse a matar alguém da classe baixa, bastava uma indenização. Tá? Então, era uma igualdade entre os iguais. Não existia, ela não era tão justa como muitos pensam. Aí eu coloquei aqui também alguns itens, tá? Para que vocês possam ver como era esse Código de Hammurabi. Então, se alguém enganar o outro, então difamando essa pessoa, né? E este outro não puder provar, então aquele que enganou deve ser condenado à morte. Tá? E isso se for da mesma classe social. Fique bem claro isso, hein?
Aí, se alguém roubar o filho menor do outro, este alguém deve ser condenado à morte. A morte era assim a punição mais comum, né? Se alguém arrombar uma casa, ele deverá ser condenado à morte na frente daquele local, na frente daquela casa arrombada, né? E ser enterrado ali também. Se alguém tiver um débito de empréstimo e uma tempestade prestar os grãos ou a colheita for ruim, quer dizer, a pessoa fez um empréstimo para fazer uma plantação. Aí teve uma chuva ou uma seca, alguma coisa que ele não consiga colher a ponto de pagar a dívida. Tá aqui, ó. Aquele ano a pessoa não precisa dar o seu credor dinheiro algum. Tá? Então eu peguei dinheiro emprestado, porque eu vou investir na minha plantação. Mas deu uma enchente, destruiu tudo. Eu não preciso pagar. Ele deve lavar sua tábua de débito na água e não pagar aluguel naquele ano, tá? Então, ele não tem como justificar, né? Foi um fato fortuito, ou seja, foi um fato da natureza, uma coisa imprevisível. Então, ele não pagou porque ele não quis, ele não pagou porque ele não tem como pagar, tá? Então, a lei dava esse direito a ele. Se a esposa de alguém for surpreendida em flagrante com outro homem, ambos devem ser amarrados e jogados dentro da água. Mas o marido pode perdoar sua esposa, assim como o rei perdoa seus escravos. Isso aí o amante para ser jogado na água, né? Vamos lá. Se um homem quiser se separar e sua esposa lhe deu filhos, ele deve dar a ela a quantia do preço que pagou por ela e o dote que ela trouxe da casa de seu pai e deixá-la partir. Então, olha só como ele aceitava o divórcio, né? Coisa que depois você vai ver na Idade Moderna, que não aceitava-se o divórcio, né? Quando chega na contemporânea que começa a aceitar. Esse passa o período feudal, nem pensar em divórcio. Isso aqui é muito mais antigo e já tinha uma visão de divórcio. Lógico que tinha uma indenização, aí vem a parte financeira, mas aceitava-se. Se alguém der seu filho para uma ama e a criança morrer nas mãos dessa ama, quem é a ama? A ama é como se fosse uma babá, né? Mas a ama, com o desconhecimento do seu pai e da mãe, cuidar de outra criança, então eles devem acusá-la de estar cuidando de uma outra criança sem o consentimento do pai e da mãe. O castigo dessa mulher será ter os seus seios cortados. Tá? Então, aqui tem algumas dos itens, né, dos artigos que viam nesse Código de Hammurabi, para você ver como que era justiça entre eles. Só não esqueçam que a igualdade era somente entre os iguais. Perfeito? Então, vamos ficando por aqui. Na próxima aula, eu vou continuar com essa parte da história antiga. Vocês podem fazer os exercícios da página 17 do nosso livro. Pode fazer também da página 24. Na próxima aula eu começo com o Egito Antigo, tá? Cuidem-se, fiquem com Deus e até a próxima semana.